Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai estar falando um pouco sobre classificação dos tipos de pesquisas. Então, dando continuidade no conteúdo da nossa disciplina, Iniciação à Pesquisa em Contabilidade, a gente viu que um projeto de pesquisa ele é composto por elementos pré-textuais, que incluem capa, folha de rosto, listas, sumários, dedicatória, epígrafes, sendo que alguns desses elementos são obrigatórios, outros não, né? A gente viu isso em aulas anteriores. E em seguida a gente começou a ver sobre a introdução, que faz parte do elemento textual. Na introdução a gente fez uma contextualização, depois colocamos a pergunta de pesquisa, os objetivos geral e específico, e depois ainda fizemos a justificativa, o porquê está pesquisando sobre isso, e também as contribuições esperadas desse estudo. Isso, então, é a nossa introdução, o item 1. Em seguida, fomos para o item 2, apenas uma breve explicação do que seria, no caso aqui do nosso trabalho da disciplina, a gente não vai desenvolver o item 2, porque exige bastante tempo, né? Precisa fazer o levantamento dos livros, dos artigos, precisa da leitura e depois escrever também, né? Por isso que nosso item 2, revisão de literatura, a gente definiu apenas os subitens com o título do que faria parte da revisão de literatura desse trabalho. E o próximo passo, então, quando está se fazendo um projeto de pesquisa, uma pesquisa, um trabalho acadêmico, é o item 3, metodologia. Então, na metodologia, vocês já viram algumas coisas, né? Teve atividade para vocês fazerem a leitura de um capítulo do livro do Gil. E agora a gente vai estar vendo um pouquinho mais detalhadamente os tipos de classificação das pesquisas. Então, para começar, o que seria uma metodologia? É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida na aplicação do método, e aqui método é um caminho, do trabalho de pesquisa. Então, pessoal, o método é o caminho em que a pesquisa vai percorrer. O que vocês vão fazer nesse caminho para chegar ao resultado da pesquisa? É bem isso. Então, vocês estarão explicando o que vai estar acontecendo na pesquisa. Como que vocês vão fazer ela em si. E a metodologia deve apresentar o tipo de pesquisa, que é a classificação metodológica, o instrumento utilizado, no caso, se for utilizar questionário, entrevista, experimento, tem que explicar certinho se esse questionário foi elaborado por vocês mesmos, ou se foi adaptado de uma outra pesquisa, ou ainda se vocês estão só reaplicando o mesmo questionário que já foi pesquisado anteriormente, né? Entrevista, precisa definir melhor como que vai ser essa entrevista, se ela vai ser semi-estruturada ou totalmente estruturada, quais os itens que serão abordados nessa entrevista, também os experimentos, quais são as variáveis que serão controladas, isoladas, enfim. O instrumento precisa estar bem claro na metodologia, né? De onde surgiu, se é vocês que inventaram, se partiu de alguma outra pesquisa. Deve apresentar também o tempo de execução e etapas do trabalho. Então, o que vocês vão fazer primeiro, o que vai fazer na sequência, como vai fazer, né? Tudo muito detalhadamente.
a forma de tabulação e tratamento dos dados. Então, no caso de aplicação de questionário, entrevista, esses dados obtidos, como que vocês vão organizar e analisar? Vai transcrever a entrevista no Word? Como que vocês vão analisar esse texto? Né? Se for no caso de um questionário, vocês vão tabular esse questionário no Excel, como que vai analisar essas respostas? Vai ser estatísticas descritivas, vai fazer alguma estatística mais aprofundada? Então tem que explicar certinho o que vai acontecer na pesquisa. E também a análise dos dados e informações, né? Se vai utilizar alguma teoria, se foi adotado questionário de algum autor, né? Como que vocês vão analisar, qual que é a ferramenta que vocês vão utilizar, se vai utilizar algum software específico, tem que deixar bem claro. E o pesquisador tem liberdade de escolha do método e da teoria para realizar seu trabalho, porém deve ser coerente, ter consciência, objetividade, originalidade, confiabilidade e criatividade. Na verdade, aqui o pesquisador ele não tem tanta liberdade assim para escolher o método e a teoria. Na verdade, ele vai escolher o seu problema, o seu objetivo. Aí, o método que vai ser necessário para conduzir essa pesquisa, o próprio objetivo e a pergunta vai falar, né? Então, no caso de teorias também, a teoria precisa ter algo a ver, precisa estar no contexto da pesquisa, porque senão ela fica sobrando, né? Então, tanto o método como teoria, eles têm que estar alinhados com o objetivo e a pergunta da pesquisa. Então, quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser classificada em exploratória, descritiva e explicativa. Pode acontecer de a pesquisa ser mais de uma, né, ter a característica de mais de uma dessas três. Né? Pode ser descritiva e exploratória, ou pode ser explicativa e descritiva, né? Não necessariamente que ela vai se encaixar em apenas um. Então, o que seria uma pesquisa exploratória? Ela proporciona maior familiaridade com o tema, buscando torná-lo mais explícito e claro. A maioria das pesquisas acadêmicas tem pelo menos uma fase desse tipo. Pessoal, a pesquisa exploratória é algo muito novo, muito inovador. É realmente estar explorando um caminho que ninguém explorou ainda. Então é muito difícil ter uma pesquisa exploratória, mas acontece. Todos os temas, né, quando se origina um novo conhecimento, as primeiras pesquisas vão ser exploratórias, justamente porque vai estar explorando esse campo que ainda não tem pesquisas, que ainda não se tem tanto conhecimento assim. Um exemplo bem atual aqui, né, na situação que a gente vive, que é a questão da pandemia do Covid. Então, logo que teve a pandemia, começaram a surgir pesquisas, né, de quais os sintomas que as pessoas sentiam, né, de qual agravamento que tinha. E então, esses primeiros estudos do Covid seriam estudos exploratórios, porque é algo novo que surgiu, apesar de estar todo mundo da área ali da saúde pesquisando sobre isso, por ser um tema novo, é uma pesquisa exploratória. Agora, por exemplo, se eu for fazer um levantamento de custos numa empresa, isso não é exploratório. Né? É algo novo para a empresa? Sim, é algo novo. Mas para a ciência, de forma geral, já é um assunto muito batido. Né? Então, não seria uma pesquisa exploratória. Pesquisa descritiva, descrição das características de uma população, fenômeno ou experiência, proporciona novas visões sobre uma realidade já conhecida.
Então, a pesquisa descritiva ela se encaixa bastante nos levantamentos, né? Por exemplo, eu vou investigar o nível de motivação dos acadêmicos em ciências contábeis. Daí lá tem um questionário para vocês responderem. Então, a pesquisa vai descrever quais as características das motivações de vocês, né? Vai descrever a média de idade, se tem mais alunos, se tem mais alunas, se trabalha, se não trabalha. Então, vai descrever as características dessa população. Então, aí é um estudo descritivo. E temos também a pesquisa explicativa, que busca, né, identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos e são mais profundas que as anteriores. As pesquisas explicativas, elas, como o próprio nome já diz, elas vão querer buscar explicação para alguma coisa. Então, nisso, ela vai ter várias variáveis ou construtos inseridos nessa pesquisa que serão investigados e ela vai tentar identificar o que explica o que, né? Ou se uma coisa causa outra, tudo mais. Aí já é um pouquinho mais avançado da pesquisa descritiva, porque além de descrever os fenômenos, ela vai estar buscando uma explicação, uma relação para os construtos que serão investigados. Então, esses são os 3 tipos de pesquisa com relação aos objetivos. Agora, quanto à natureza do problema, a pesquisa ela pode ser pura ou pode ser aplicada. A pesquisa pura é uma pesquisa mais básica ou totalmente teórica. Ela não tem por finalidade a utilização prática, mas contribui para o avanço do conhecimento da teoria estudada. Essa pesquisa assume um caráter de reconstruir teorias, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos e, em termos mediatos, aprimorar práticas. Então, é aquele estudo totalmente teórico, onde ele vai trazer uma discussão de conceitos, ou então vai contrapor ideias de determinados autores. Então, a pesquisa pura é mais relacionada àquela pesquisa que vai ser toda teórica, toda documental, bibliográfica. Já a pesquisa aplicada, ela é uma pesquisa empírica, ou seja, é necessário ter aplicação no local da pesquisa. Então, trata da fase empírica e factual da realidade, de preferência mensurável, ou seja, o pesquisador vai lá na realidade verificar os fatos para tirar suas conclusões. Produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e factual. Configura-se como sendo um estudo sistemático, motivado pela vontade de resolver problemas concretos e demonstrar a expressão mensurável dos mesmos. Então, a pesquisa aplicada aqui é aquela pesquisa que se acontece numa empresa, quando a empresa tem um determinado problema, o pesquisador vai lá investigar o que fazer para solucionar. Pode ser também uma pesquisa que vai investigar a percepção de alunos, a percepção de gestores, né? Então, ela vai ao encontro de captar a realidade. Ela vai lá tirar os seus dados, os seus resultados do empírico, que é da própria experiência prática. Já com relação à abordagem do problema, né, aqui a gente tinha falado qual a natureza desse problema. O meu problema é mais teórico, ou se ele é mais prático.
Agora, aqui a gente está falando como que a gente vai abordar o problema, ou seja, como que a gente vai solucionar esse problema. Temos 3 opções aqui: quantitativa, qualitativa ou a pesquisa mista, também chamada de quali-quant. Então, a quantitativa, ela é necessária, ela é classificada, né, quando tem o emprego da quantificação na coleta dos dados e no tratamento deles, por meio de tratamento estatístico. Então, normalmente, quando se tem um questionário, né, faz um levantamento, teremos várias tabelas, vários números para descrever o perfil dessa população. Então, pode-se fazer um tratamento estatístico, por exemplo, resposta máxima, resposta mínima, média, moda, mediana, coisas aí que vocês vão aprender um pouco lá na disciplina de estatística no segundo ano, além de outras técnicas estatísticas também mais aprofundadas, né, como correlação, regressão. Então, nesse caso da pesquisa quantitativa, ela vai empregar uma técnica estatística. Já com relação à pesquisa qualitativa, tanto a coleta e a análise dos dados não é baseada na quantificação. Ela analisa e descreve o fenômeno em sua forma complexa. Então, normalmente, a pesquisa qualitativa, ela vai utilizar entrevistas para coletar os dados, e daí esse texto das entrevistas vão ser analisadas de forma como análise de conteúdo, fazendo categorias das palavras, mas vai ser analisada de uma forma qualitativa, não chegando a um resultado numérico, né? A conclusão vai ser uma conclusão qualitativa, uma descrição do fenômeno, uma análise, e não um número, né? Então, por exemplo, a pesquisa quantitativa pode chegar numa conclusão que 80% dos acadêmicos estão motivados. Já na pesquisa qualitativa, não pode afirmar com toda essa responsabilidade, né, com toda essa exatidão de um percentual, de um número. Né? Na pesquisa qualitativa, por exemplo, a gente vai poder afirmar que houve indícios de motivação, mas não vai saber o quanto em si que acontece. E a pesquisa mista é, como o próprio nome já diz, uma pesquisa que vai ter uma parte quali e uma parte quanti. Ela articula as dimensões quantitativas e qualitativas. Então, ao mesmo tempo que pode acontecer entrevistas, observações, pode ter questionário também. Então, os resultados vão se dar tanto em termos numéricos como descritivos. Quanto aos procedimentos técnicos, o item 4 agora. Então, qual que vai ser a técnica utilizada para realizar essa pesquisa? E aqui a gente tem vários tipos de classificações. A primeira, que acredito que não acontece nenhuma pesquisa sem primeiro acontecer a pesquisa bibliográfica. Ela é fundamental em todo trabalho científico. Por quê? Porque é realmente aquele trabalho de pesquisar, ler, escrever. Então, essa é a pesquisa bibliográfica. Ela vai fornecer o embasamento do trabalho. Consiste no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. E pode ser livros, revistas, jornais, teses, dissertações, anais de congressos, e-mail em qualquer meio, né? Pode ser tanto e-mail físico como impresso, internet, CD, filme, entre outros. É imprescindível, antes de todo e qualquer trabalho científico, fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema em questão. Então, o que quer dizer esse exaustiva?
Vocês devem percorrer todo o campo do conhecimento sobre determinado assunto para vocês poderem estar fazendo uma pesquisa sobre esse tema. Então, vocês precisam ter o conhecimento de tudo que já foi pesquisado, de todas as conclusões que chegou, para vocês conseguirem fazer uma pesquisa de qualidade. Uma segunda classificação quanto aos procedimentos técnicos é a pesquisa documental. Então, a pesquisa bibliográfica foi elaborada por autores visando um público leitor. Os documentos da pesquisa documental servem a outros fins, são dados brutos a serem trabalhados. Então, aqui no caso da pesquisa documental, o que elas se diferem é que serão documentos o objeto de estudo e não livros, revistas, teses. Né? Alguns exemplos de documentos que podem ser estudados são portaria, mapas, relatórios técnicos, editais de financiamento, atos jurídicos, listagens, etc. E também podem ser disponibilizados em diversos meios, inclusive o digital, né? Até hoje em dia é muito mais digital os documentos do que em meio impresso. Temos a pesquisa experimental também, quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, há uma grande discussão, bastante conflito nessa questão da pesquisa experimental na nossa área. Muitos pesquisadores que afirmam que não tem como fazer um experimento na área de ciência social aplicada, na área de contabilidade. Tem outros que falam que se tomar todos os cuidados devidos aí, dá para se chegar a um quase experimento. Por que desse quase experimento? Quando a gente fala aqui em experimento, pessoal, imaginem realmente aquela sala de laboratório, lá de quando vocês faziam aula de química no ensino médio, se lembram? Que tinha lá os vidrinhos, as substâncias, e daí então vocês conseguiam isolar as variáveis. Então, por exemplo, eu vou investigar o efeito, vou fazer um experimento aqui de uma substância, como ela reage com outra, numa temperatura alta, numa temperatura baixa, numa temperatura média, né? E assim sucessivamente. Ou seja, o pesquisador ele tem total controle para manipular essas variáveis e fazer da forma como ele quiser. Se ele quiser isolar, se ele quiser tirar, se ele quiser incluir uma outra variável. Então, o pesquisador ele tem total controle para fazer o experimento. O que não acontece na social aplicada. Uma vez que a gente estuda a sociedade, e a sociedade é composta por pessoas, né? A gente estuda as empresas também são compostas por pessoas, então fica muito difícil controlar todas as variáveis. Não tem como você isolar o viés de um gestor, o viés de um funcionário, né? Então, é muito difícil conseguir ter um experimento no cenário da contabilidade. Temos também a pesquisa ex post facto, que é quando não necessariamente é um experimento, mas pode ser uma pesquisa que foi realizada depois dos fatos. Se faz o uso de dados do passado que são apreciados no presente. E daí grande parte das pesquisas podem ser ex post facto. Né? Essas classificações quanto aos procedimentos técnicos também, na maioria das vezes as pesquisas se enquadram em mais de uma delas. Né? Então, pesquisa bibliográfica, todas as pesquisas são bibliográficas. Ex post facto também se enquadraria em muitas delas, não em todas. Então, por exemplo, análise das demonstrações contábeis de 2010 até 2020.
de uma determinada empresa. É uma pesquisa ex post facto. Por quê? Porque já aconteceu os fatos. Já aconteceu, está lá contabilizado, está lá o relatório. Então, a gente vai fazer análise de algo que já passou. Então, isso é uma pesquisa ex post facto. Temos o levantamento, também chamado de survey. É uma interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Levantamento de informações. Essas informações podem ser de análise quantitativa, como também qualitativa. Definição da população ou amostra, é necessário definir. E são úteis para estudos menos complexos, descritivos. Então, aquele estudo que quer mais descrever uma realidade, a característica de uma população ou de uma amostra, vai ser um levantamento. Um levantamento bem famoso que temos aqui no Brasil é o censo. O que é o censo? O censo ele busca descrever todas as características de todo mundo aqui no Brasil, né? E tem como população todos os habitantes. Né? Então, a população, pessoal, já entrando nesse conceito, população é quando a gente se refere a todos os indivíduos. É claro, de uma determinada circunstância. Por exemplo, o censo, a população do censo é todos os habitantes do Brasil. Mas poderia ser todos os habitantes de Maringá, ou de Cianorte, ou do Paraná. Né? Então, mas desde que incluam todos. Já uma amostra é quando a gente retira um pedaço dessa população. Então, por exemplo, eu vou querer fazer um levantamento no Paraná, só que apenas estudantes de contabilidade, de universidade pública. Então, é essa a minha amostra. A minha amostra vai ser todos os estudantes de contabilidade de escola pública. Então, é quando você retira uma parte de algo maior que é a população. Quanto aos procedimentos técnicos, temos também o estudo de caso. E daí o estudo de caso, ele é um estudo mais profundo, exaustivo, de um ou poucos objetos. Os resultados indicam o funcionamento geral de um fenômeno e é importante definir bem o método de pesquisa. Ela é indicada quando o caso em estudo é crítico para se testar uma hipótese ou uma teoria explicitada. O caso é extremo ou único, revelador. Né? O pesquisador tem acesso a um evento ou fenômeno até então inacessível à pesquisa científica. E pode ser também na forma de multicasos. Então, o estudo de caso, normalmente, ele vai acontecer numa empresa. Né? O pesquisador ele vai investigar uma determinada coisa que se passa dentro da empresa. Então, nesse caso, é um estudo muito profundo, exige bastante visitação, entrevistas, observações, análises documentais, para acontecer a triangulação entre as fontes de coleta de dados. Para o pesquisador ter certeza do que realmente está acontecendo lá. Então, é uma pesquisa muito profunda. Não tem como fazer um estudo de caso com 1 ou 2 meses. Exige muito mais tempo para se chegar ao detalhamento e à profundidade necessária para o estudo de caso. Inclusive, muitos dos estudos de caso que tem por aí nos artigos não são estudos de caso, porque não chegou no aprofundamento necessário, não teve a triangulação das informações. Então, muito cuidado com isso. Temos também a pesquisação, é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo a fim de propor uma solução.
Então, a pesquisação, ela é um pouquinho parecida com o estudo de caso, só que aqui é mais voltada para um problema específico. Então, por exemplo, uma empresa tem um determinado problema e eles querem resolver isso, então vai ser necessário fazer uma pesquisação, onde tem o pesquisador e tem também os outros participantes da pesquisa, que são os funcionários e gestores da empresa, onde todos vão se mobilizar para resolver esse problema. Essa pesquisação, apesar de ela ser bastante importante, porque ela propõe a solução de um problema, ela também já foi um pouco criticada por se confundir, né, com uma consultoria. E daí, aqui a gente tem que deixar bem claro que consultoria é uma coisa, tem um fim totalmente diferente da ciência, da pesquisa, né? A consultoria é prestação de um serviço para obter o dinheiro, a sua remuneração. Já a pesquisa não, a pesquisa é algo mais grandioso, porque vai estar gerando conhecimento sobre o assunto. Então, quando se for planejar uma pesquisação, tem que tomar muito cuidado, deixar bem alinhado com as características da pesquisação para não correr, né, para não enviesar para uma consultoria. E temos também a pesquisa participante, que tem como objetivo auxiliar a população envolvida a identificar por si mesma os seus problemas e realizar a análise crítica desses e a buscar soluções adequadas. Então, a pesquisa participante é um pouquinho relacionada à pesquisação e ao estudo de caso, porque o pesquisador vai lá e participa em conjunto com as outras pessoas, né? Então, estão todos envolvidos em realizar essa pesquisa. Agora, encerramos aí a parte de quanto aos procedimentos técnicos, vamos para quanto ao método de abordagem. E temos aqui 4 opções. O método dedutivo é quando se deduz parte de teorias e leis mais gerais para ocorrências de fenômenos particulares. Ou seja, eu começo a minha pesquisa do amplo, do maior, do todo, e vou focando até chegar numa questão específica. Já o método indutivo, ele estuda os fenômenos para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias mais gerais. O indutivo, como o próprio nome já diz, é quando a gente não estuda o todo, mas com pequena parte de observações, a gente induz a resposta. Por exemplo, andando pelas ruas eu vi um pombo cinza. Passei uma quadra e tinha outro pombo cinza. Um pouquinho mais para frente, outro pombo cinza. Logo, eu vou concluir que todos os pombos são cinza. Então, esse é o estudo indutivo. Vou fazer pequenas observações de forma que as minhas conclusões eu vou levar para o geral. Ao contrário do dedutivo. O dedutivo, eu preciso fazer todas as observações para chegar no particular. Tem assertivo, que inicia-se pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca do qual formulam hipóteses, e pelo processo dedutivo, testa a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Né? Então, aqui no caso, vai ser mais voltado para o método dedutivo, só que vai ter uma hipótese, e por meio da dedução, eu vou tentar aprovar ou rejeitar essa hipótese que vai ser testada no estudo.
por fim, temos o método dialético. Insere-se no mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Já com relação ao campo do ambiente de pesquisa, né? Quanto ao ambiente de pesquisa, ou seja, onde vai acontecer essa pesquisa? Temos a pesquisa de campo, de laboratório e bibliográfica. Isso, saiu. Então, a pesquisa de campo, ela caracteriza-se pela busca do aprofundamento de uma realidade específica, geralmente realizada mediante observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações de interpretações do que ocorre naquela realidade. Ou seja, o pesquisador realmente vai lá obter as suas informações, fazer as suas observações. Então, esse campo, no nosso caso, de uma pesquisa de contabilidade, seria mais as empresas, né, que é o local onde ocorrem as coisas. Então, isso é a pesquisa de campo, quando o pesquisador vai a campo para obter os seus dados. Temos também a pesquisa de laboratório, que não é utilizada na nossa área. O pesquisador ele tem liberdade de manipular as variáveis relacionadas com o objeto de estudo em questão, possibilitando comprovar ou refutar hipóteses, além de estabelecer relações entre as variáveis. Então, aqui no caso, né, aquela pesquisa realmente de laboratório, com as substâncias, né, onde vai fazer os experimentos. E, por fim, a pesquisa bibliográfica, que consiste em uma base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Então, esse tipo de pesquisa é aquela que vai acontecer por meio de livros e artigos. Então, o ambiente da pesquisa necessariamente ele não existe, né? Mas sim ele consiste nos livros, nas obras, nos artigos que o pesquisador vai ler e analisar e escrever o trabalho. Método de coleta de dados. A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e provas, procurar informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas correlacionados e agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise. A coleta de dados ajuda a analisar ponto a ponto os fatos ou fenômenos que estão ocorrendo em uma organização, sendo ponto de partida para a elaboração e execução de um trabalho. Ou seja, como que eu vou coletar os dados? Qual é o método que eu vou utilizar? Vai ser entrevistas? Quem que eu vou entrevistar? O que eu vou perguntar? De onde eu tirei essas perguntas? Então, tudo isso se refere ao método de coleta de dados. Quais os dados que eu preciso obter para chegar à resposta da minha pergunta? Então, alguns instrumentos utilizados na coleta de dados são documentos. Esses documentos podem ser planilhas, relatórios, textos, leis, tudo que é encontrado à disposição na internet, em bibliotecas, né? Muitas vezes a gente se utiliza de demonstrações contábeis, de notas explicativas, enfim, documentos, né, que as empresas disponibilizam para os usuários externos. Temos também entrevista, que pode ser estruturada, né, que tem todas as questões já definidas. Semi-estruturada é aquela que não precisa seguir aquele roteiro certinho, que pode levar o entrevistado, pode conduzir, né,
as perguntas, não estruturada e a informal. É bom evitar a entrevista informal. Temos também o questionário. O questionário ele pode ser elaborado com questões abertas, né? Questões fechadas, que são as objetivas, ou misto. Escalas linear também, né? Para atribuir uma nota de 0 a 10, de 1 a 4, enfim. Questionário. Temos também formulários, que é o meio termo entre entrevista e questionário. Então, normalmente, aquele formulário que o próprio pesquisador preenche, ele perguntando para a pessoa, só que não é necessariamente uma entrevista e nem um questionário, porque o questionário a pessoa vai responder sem a presença do pesquisador, certo? Temos também a observação, que pode acontecer de dados primários ou de dados secundários, e a sociometria, que procura explicar relações pessoais entre indivíduos de um mesmo grupo. Então, essas são algumas dos instrumentos mais utilizados para a coleta de dados. Temos ainda história de vida, que é as experiências de alguém, suas vivências, que têm um significado importante para o conhecimento do objeto em estudo. Porém, esses são menos utilizados na nossa área. Tem também os testes, que são utilizados nas organizações, especialmente no processo de seleção e na área de desenvolvimento gerencial, quando se deseja medir o potencial dos indivíduos. Tem as escalas sociais, que são criadas para medir a intensidade das opiniões e atitudes da maneira mais objetiva possível. A amostragem, que se fundamenta em leis estatísticas, que se conferem fundamentação científica. Então, aqui no caso, vai fazer uma estratificação certinha para conseguir representar o mais possível a população toda. E, por fim, veremos agora qual o método de análise dos dados. Uma vez coletados esses dados, a gente precisa saber como analisá-los. Então, a análise dos dados consiste em organizar sistematicamente os dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema de investigação. Pode ser uma análise documental, uma análise descritiva, uma análise de conteúdo, uma análise estatística e uma análise do discurso. A análise documental vai ser com base em algum documento específico. A análise descritiva ela vai buscar descrever a população ou fenômeno. A análise de conteúdo vai ter como foco o conteúdo de um determinado documento ou de uma entrevista. Então, vai ser feitas categorias de conteúdos para tentar explicar o problema investigado. Já a análise estatística vai utilizar média, modo, mediana, correlação, regressão. E a análise do discurso vai focar no discurso dos autores ou no discurso dos entrevistados. Bom, pessoal, então é isso com relação à classificação dos tipos de pesquisa. Tendo alguma dúvida, é só entrar em contato, comentar no Classroom ou enviar e-mail.